Você é fã do Luba e deseja saber como que ele chegou nesse nível de sucesso incrível aqui dentro da plataforma do YouTube? Ou quem sabe você só tá interessado em replicar o sucesso dele? Então fica ligado no estudo e caso de hoje do Luba TV, do canal Luba TV, aqui no YouTube. Eu me chamo Gabriel Reis e essa é a minha série de Estudando o Sucesso no YouTube. Hoje nós vamos estudar a trajetória de Lucas Rossi, ou Rossi, eu não faço ideia, o famoso Luba TV ou Luva TV. Hoje eu e você vamos descobrir como o Luba conquistou o coração de milhares, de milhões de adolescentes aqui no Brasil e inclusive alguns adultos. Ele é fantástico, o canal dele é muito divertido, apesar de ser um pouquinho bobo às vezes. Então eu vou analisar o sucesso do Luba aqui no YouTube baseado em 3 premissinhas aqui, que é as entrevistas que ele deu por aí, revistas, jornais, etc. O que eu encontrar dele. Os vídeos, os conteúdos que ele criou para o YouTube, onde ele explica como conseguiu seu sucesso. E a minha própria análise como profissional certificado pelo YouTube. Então vamos para o primeiro elemento, elemento número 1 do sucesso do Luba. E eu não poderia falar do sucesso do Luba sem falar das capas de vídeo. As capas de vídeo do canal do Luba são, na minha opinião, um dos pontos mais altos dele. Não porque elas são uma obra-prima de arte magníficas, não, elas são bem feitas, elas são simples e elas têm um elemento muito poderoso. Elas geram curiosidade. Um outro ponto que também é muito forte na criação das capas de vídeo e do conteúdo Luba é a forma como o título que ele usa e a capa de vídeo se conectam, deixando você com muita vontade de clicar e assistir ao vídeo. É claro que estamos falando aqui do público-alvo dele. Talvez se você não seja o público-alvo dele, você vai lá, vai ler e não vai achar a menor graça. Mas os elementos ali, para quem gosta daquele tipo de conteúdo, é muito intrigante, dá muita vontade de clicar. A lição que fica aqui quando você para analisar as capas de vídeo do Luba é que não só elas são bem feitinhas e bonitas, isso sim, ponto positivo, a gente tem que fazer capas bonitas e bem feitas, elas têm que ter qualidade, mas o que você mais nota é justamente essa forma com que ele consegue falar com a audiência dele e deixar ela bem curiosa, com muita vontade de clicar, de conquistar aquele clique da pessoa. Tá, talvez eu nem vou gostar desse vídeo, mas deixa só eu ver o que acontece ali. E aqui eu cito os vários exemplos de capa que ele tem ali, que elas têm um tweet, ou uma fala, ou uma suposta conversa do WhatsApp, que você lê aquele trechinho e fica tipo, eu quero saber o que aconteceu, nem que eu tenha que ir passando de pouquinho em pouquinho o vídeo pra descobrir do que se trata e descobrir que história é essa que tá sendo apresentada ali. Então não só isso traz esse aspecto de curiosidade, que é muito importante, mas se ele não tivesse usando o tweet ou a conversa do WhatsApp, não ia parecer tão real. Então tem essa questão do realismo, digamos assim, da capa, sabe? Ela meio que te convence de que aquilo aconteceu e que você vai ter uma história interessante e real ali dentro. Bem diferente das minhas capas, que geralmente são uma palavra ou 2 palavras ou um pequeno texto, ele consegue sempre trazer essa questão de vídeo de hoje é interessante e é sobre algo real. O que, pra a maioria das pessoas, quando estão falando de drama, por exemplo, de uma história muito engraçada, ou muito estranha, muito dramática, saber que ela é real, pra quem é curioso, funciona. O Luba também não fica preso a só isso, tá, gente? Há muito mais ali pra criação de capa dele. Então ele é muito inteligente e faz as capas de maneira muito correta, por exemplo, utilizando sempre o seu rosto, o que reforça o branding, esse é um vídeo do Luba, né? Quando você tem 100 ou 1000 vídeos, as pessoas começam a te reconhecer, evidentemente, e isso começa a ter um impacto. Quando você tá começando, parece que não faz sentido, mas você vai ter que fazer a primeira capa e a segunda e a terceira até chegar num montante onde as pessoas vão reconhecer o seu rosto, tá bom? Então esse é um ponto importante. Se nós falássemos aqui de marketing, é o branding pessoal, né? É a questão de gerar um reconhecimento da sua marca, o Luba. Mas o segundo aspecto dessa questão da face do rosto são sempre emoções fortes. Então, lá na análise do Felipe Neto, nós falamos das emoções, o Luba traz isso muito bem para a capa do seu vídeo. E por fim, só para reforçar, a capa do Luba, ela é bem descritiva. Isso é uma questão, inclusive, que o YouTube reforça muito. No seu livro de regras, os funcionários reforçam isso. Todo mundo fala da importância disso. As capas do Luba, elas têm sim um aspecto clickbait, mas elas não são clickbait, tá bom? Ele dá uma exagerada ou uma, né, no assunto ou na importância do assunto, você até pode alegar isso, mas elas são descritivas sim, porque o que aparece ali na capa você encontra de alguma forma, é mencionado ali no vídeo. Ele dá uma bela forma de descrever o vídeo. Eu acho que ele conquistou muito bem essa habilidade, ou ensinou os editores deles, ou cobra dos editores, enfim, de quem faz as capas, de ter capas bem feitas, bem atraentes e descritivas.
narrativas, elas de fato mostram sobre o que é o vídeo ou parte do vídeo. E o nosso segundo ponto muito forte do sucesso do Luba é um ponto que é tipo um hack, tá? Eu falo que é um hack aqui dentro do YouTube, porque é uma maneira muito simples, fácil e rápida de crescer dentro do YouTube. Quem usa isso, às vezes usa de maneira exagerada, que chega até a ficar meio falso, meio sem graça, mas de maneira geral, muita gente não usa isso, apesar de saber da importância, ou simplesmente não tá ligado o quão poderoso é isso. E eu tô falando de collabs, ou colaborações, se você não sabe o que é collabs. As collabs são quando você chama um outro criador de conteúdo, geralmente do YouTube, mas poderia ser de outra rede social, porque dessa maneira você se apresenta para o público daquele outro criador e aquele criador se apresenta para o seu público. Obviamente, se vocês tiverem alguma coisa a oferecer para o público dessa pessoa com quem você está fazendo a colaboração, você vai conquistar muitos inscritos, muitas visualizações. Não apenas isso, né? Porque além de divulgar seu trabalho, esse conteúdo também é interessante. Pois quando você está fazendo, se eu tivesse uma outra pessoa aqui e nós estivéssemos conversando e analisando esse conteúdo junto, deixaria de fato esse vídeo mais interessante, fica mais humano, fica mais legal. Às vezes não precisa nem editar tanto, porque tem duas pessoas interagindo. Em especial, o Luba ainda faz isso de uma maneira muito bem feita, que é trazendo collabs com a Gabi e com o Jean, que são pessoas que ele obviamente se dá muito bem, são os melhores amigos dele. Eu tô fazendo aqui uma afirmação do que eu percebo, não que ele tenha dito alguma coisa, mas você nota que tem uma intimidade, né, um conhecimento, e essas pessoas se conhecem e se gostam muito, o que torna tudo mais divertido e a brincadeira rola como se nós estivéssemos ali naquela rodinha de amigos nos divertindo junto. Então, colaborações é um elemento muito poderoso e certamente foi fundamental para o sucesso do Luba, ainda que eu acredito que o Luba tenha ajudado o Jean e a Gabi, eu não tenho certeza, eu tô falando aqui da boca para fora, não tenho certeza, não fui pesquisar isso, ainda que o Luba tenha começado primeiro, digamos assim, eventualmente eles vão ter o próprio público deles que vai retroalimentar, entende? Então, mesmo que você ajude alguém menor que você, isso não é ruim, tá bom? Porque conforme aquela pessoa cresce, você vai pegar um pouco desse crescimento junto com você. Inclusive, fica uma dica preciosa para quem quer fazer colaborações: não busque pessoas maiores que você para fazer collabs. Busque pessoa do mesmo tamanho ou abaixo de você. Eu tô falando aqui exatamente de número de inscrito, de qualidade do seu canal. Há outros elementos aí para fazer collabs, mas é importante que você olhe para baixo e tente ajudar um amigo fazendo uma collab. Você vai conseguir eu tô falando muitas colaborações. Se você começar a digamos que você tem um canal de 10 mil inscritos e começa a fazer collab com quem tem 1.000 ou 2.000 inscritos, que já tem uma certa qualidade de conteúdo, é óbvio, né? Não adianta fazer um conteúdo muito ruim com uma outra pessoa que não vai agregar nada. Mas se você começar a fazer bastante conteúdo com pessoas menores que você, elas vão aceitar, porque você é maior, geralmente aceitam. E se vocês tiverem alguma coisa em comum, vocês vão se beneficiar muito. E se você começar a fazer isso conseguir, dá 1, 2, 3, 4, 5 vezes ao mês, você vai crescer muito e muito rápido. Esse é um hack, eu sei desse hack, já vi pessoas botarem na prática esse hack. Não é tão fácil, porque, por exemplo, quando você tem poucos inscritos, você achar alguém com menos inscritos, geralmente a qualidade dessas pessoas não é muito boa e daí nem rola fazer uma collab. Mas mesmo se você for fazer uma entrevista ou trazer alguém de fora, qualquer coisa é válida em relação ao collab e vai ajudar os dois a crescer. Tem que ser feito, é claro, de maneira autêntica. E o terceiro elemento do sucesso do Luba, do Lucas, é o seu nicho. Tem vários outros elementos aí que ajudaram o Luba a crescer, isso é óbvio, mas eu decidi escolher o nicho como um dos elementos principais aí do crescimento e do sucesso dele, porque crescimento e sucesso não são a mesma coisa. Sucesso implica várias outras coisas, e eu acredito que o Luba é um dos youtubers, assim, dos que eu conheço, eu não estudei todos, que tem muito sucesso, ainda que talvez você não possa comparar ele com números lá com o Whindersson ou com o Felipe Neto. Ele tem muito sucesso porque a comunidade dele ama, gosta muito dele e engaja muito com ele. Então esse é um ponto que eu vejo muito poderoso do Luba. Geralmente o que eu percebo, eu não acompanho muito ele, tá, gente, mas o que eu percebo é que ele ganha prêmios, por exemplo, quando tem uma votação online, a comunidade dele vai lá e vota bastante, mesmo que não seja o youtuber maior concorrendo ali, ele ganha. O que eu vejo é que ele lota os lugares que ele vai. Inclusive, foi meu irmão que apresentou o conteúdo do Luba pra mim, e ele adora. Depois eu comecei a assistir, adorei. Minha namorada eventualmente começou a assistir, adorou. Então, as pessoas realmente adoram a maneira como ele faz conteúdo e se comunica. A gente se identifica com muita coisa. Ele se coloca como vulnerável, faz brincadeiras engraçadas. É um conteúdo maravilhoso pra quem gosta desse tipo de conteúdo. E por que eu usei a palavra nicho aqui? Porque eu tô citando várias coisinhas, certo? É porque o Luba, ele tem uma pegada gamer, uma pegada anime, uma pegada pop, né? Digamos, essas três pegadas, que representam aí meio que uma geração, uma tribo, e ele consegue se conectar com essa tribo de maneira muito verdadeira. Então, vamos citar aí Pokémon. Tinha uma época que ele tinha uma bola, teve uma época que ele tinha roupa de Pikachu, que ele trouxe várias coisas, se não me engano, do Japão, que ele foi viajar. Então, ele faz memes, ele faz muita coisa. O nicho para qual ele cria conteúdo se identifica. Provavelmente, se eu tivesse que apostar, isso vem de maneira
natural pro Luba, porque ele é aquela pessoa e ele gosta daquelas coisas, então ele simplesmente traz e mostra aquela parte dele no vídeo, no canal dele. Então eu acredito que é uma coisa natural dele. Porém, como eu não tenho certeza, se você desejar repetir esse sucesso, vá a fundo conhecer seu nicho, sua audiência. Então o Lucas, seja ele escolhendo jogos, doces, roupas, brinquedos, o que for, de alguma forma ele sempre consegue introduzir aí a sua cultura, a cultura do seu nicho, da sua audiência no vídeo. Com memes, com brincadeiras, o que for. É muito legal, ele domina muito essa audiência mesmo com quem ele interage, esse nicho, digamos assim. Então ele traz coisas de anime, ele traz coisas da cultura pop, né, do K-pop, ele traz de uma lista grande de coisas e ele realmente gosta e interage com essas coisas. Então fica a dica para você que quer crescer no YouTube, domine seu nicho e utilize essas coisas que meio que caracterizam, que faz o seu nicho se identificar, e aqui eu tô falando bastante de audiência, traga isso pro seu conteúdo, traga isso pro seu canal. Com certeza vai aumentar o relacionamento de vocês e também vai ajudar a crescer, porque se você tá trazendo algo que é popular ali no seu nicho, isso também deve fazer com que mais pessoas queiram assistir seu conteúdo. Essa é uma ótima lição do conteúdo do Luba, espero que você tenha gostado dos 3 elementos do sucesso dele. Eu me chamo Gabriel Reis, se você tá gostando dessa série, acesse a playlist. Se você quer ver algum youtuber, criador de conteúdo, deixa um comentário aí embaixo e eu vejo você no próximo vídeo.